Ó, pessoal, vamos lá, boa tarde. Começar aqui o nosso ciclo de explicações. Eu postei o já abdominal, toda vez essa explicação para vocês de respiratório, conteúdo que vai cair em prova. Vou dividir em três partes. Primeiro a ausculta, depois a gasometria e por fim inspeção, palpação e percussão. Olha, a ausculta vocês já estudaram, é um método propedêutico no qual a gente interpreta sons que já existem no corpo. Diferentemente da percussão, que eu vou produzir um som que não é natural daquela região. A ausculta, eu tenho direta, ouvido nu, indireta, uso do estetoscópio. Então, com o estetoscópio, a gente vai utilizar a parte maior. Vocês viram que o estetoscópio ele tem a campânula e o diafragma. Campânula, sons de maior amplitude, como respiratório abdominal, e diafragma de menor amplitude, como os cardiovasculares. A ausculta, o paciente em pé, mas de preferência sentado. Começo na parte posterior, depois vou para a anterior. E eu tenho uma sequência de colocada de estetoscópio para interpretar os sons, sempre comparando simetricamente. Verifico de um lado e comparo com o que achei no outro. Vão compreender. O ambiente ele tem que ser silencioso, é óbvio, qualquer barulho atrapalha não só a ausculta respiratória, mas qualquer outra. O paciente também ele tem que ser colaborativo e precisamos treinar. Temos um ouvido bom para sabermos identificar um som, quando ele é normal, quando ele é anormal. Mas você já vem treinando a ausculta desde hipertensão arterial, quando ensinei a verificar a pressão, como também na cardiovascular, quando vocês aprenderam o famoso contar, a identificar B1, B2, são bolhas normais, B3 e B4, que são anormais. O segundo, um terceiro tá, por exemplo, um sopro, que é um som anormal cardiovascular. Vão chegar no abdominal craco, o abdominal também tem ausculta. Vamos para cá. Eu não sei desenhar, isso vocês já sabem. Aqui é como se fosse traqueia, brônquio, se ramifica para bronquíolo, para alvéolo, local onde ocorre a hematose. Essas bolas pulmões e essa parte azul aqui, o músculo diafragma. Na ausculta respiratória, eu tenho sons que são normais e sons que são anormais. Os sons normais são traqueal, bronco, murmúrio vesicular e bronco vesicular. Os anormais, que alguns livros trazem como ruídos adventícios, são sibilos, roncos, eu tenho os estridores, e eu tenho os sons conforme estão aqui no quadro, estertores finos, grossos e os sons que indicam problemas na pleura. Atrito pleural, por exemplo. Então, repetindo. Sons normais, traqueal, bronco, murmúrio vesicular, bronco vesicular. E tem os sons anormais, como roncos, sibilos, estridores, estertores finos, grossos e o atrito pleural. Eu vou explicar a característica de cada um aqui. Vamos primeiro para o som traqueal. Como o próprio nome indica, vamos colocar o estetoscópio na traqueia do paciente. Quais são as características desse som traqueal? Ele é um som bem alto, um som forte, um som intenso. Ele é um som de menor intensidade na inspiração do que na expiração, ou seja, ele é mais forte na expiração. Eu tenho uma pausa entre a inspiração e a expiração no som traqueal. Então, inspirou, pausou, expirou com maior tempo. É um som bem forte, é um som bem audível. Vou colocar aqui o carregador do celular, só um instante. Então essas são as características do som traqueal, que é um som normal de ser encontrado. Tá bom? Deixa eu só fazer um ajuste aqui, perdão. Vamos agora para o som brônquico. Como o próprio nome implica, já dá para você ter uma ideia de onde colocamos o estetoscópio. Mexer no carregador aqui, bagunçou a tela. Ficou melhor. O som brônquico a gente coloca aqui, no limiar entre a parte que fica fora e a parte que fica dentro dos pulmões. A função de um bronco é exatamente essa: dividir o ar para os dois pulmões. Eu não vou entrar muito na parte de anatomia e fisiologia respiratória, porque você já viu isso na anatomia, eu já revisei aqui também. Vamos realmente ao exame físico.
Quais são as características do som brônquico? Primeiro, ele é menos intenso do que o som traqueal. Ele tem uma intensidade igual tanto na ins como na expiração, tendo também pausa entre os movimentos. Inspirou, pausou, expirou com mesma intensidade. Lembra que no traqueal, inspirou, pausou, expirou. Na expiração ele tem uma maior intensidade. Então, se vocês conseguem ver esses meus rabiscos que vocês já estão acostumados, tá aqui, ó. Inspiração igual a expiração com pausa. Agora vamos para os murmúrios vesiculares. Os murmúrios vesiculares, eles são mais audíveis nas extremidades. É um som suave, como se fosse, não é, você numa brisa, numa beira da praia, escutando aquele som do mar. É um ruído normal. Murmúrio vesicular a gente vai achar mais nessa região aqui de periferia pulmonar. E por fim, nós temos o som broncovesicular, que ele é achado mais aqui na região de centro. Esse som broncovesicular, ele tem uma intensidade intermediária entre o bronco e o murmúrio vesicular. Esqueci de explicar para vocês aqui no que diz respeito à relação inês do murmúrio vesicular. No murmúrio vesicular, a inspiração, ela tem um som mais intenso do que a expiração e não vai haver pausa. Inspirou, expirou. Inspiração maior do que a expiração, não tendo intervalo. Já o som broncovesicular, inspiração e expiração, o som tem a mesma intensidade, sem pausa. Então, repetindo para você compreender. Som traqueal, ouvido na região de quê? De traqueia. Som traqueal, ele é bem alto, ele é bem ruidoso. No som traqueal, inspirou, pausa, expirou, ele é mais audível, ele é mais forte, ele é mais intenso na expiração. Tem um tempo maior na expiração. O som brônquico, lá na região, no limiar de brônquios, que dividem o ar para os dois pulmões, parte de fora para a parte de dentro pulmonar. O som brônquico, menos intenso do que o traqueal, ele tem um tempo igual de inspiração e expiração com pausa. Inspirou, pausou, expirou com a mesma intensidade. Murmúrios vesiculares, lembra do bizu, não é? A água do mar, você ali curtindo aquela brisa, é bom demais, não é? Mais audível nas extremidades, na periferia pulmonar. Inspiração maior do que a expiração, sem pausa. Inspirou, maior, sem pausa, expirou, menor. E por fim, o som, tudo isso está no material, está no slide, está no vídeo, por fora do que eu estou gravando. E por fim, a gente tem o som broncovesicular, que é ouvido ali mais no centro, tem uma intensidade intermediária entre o bronco e o murmúrio vesicular. Inspiração e expiração com intensidades semelhantes, sem haver a pausa. Agora a gente vem para os sons anormais. Esses sons são os normais, os que eu espero encontrar na minha ausculta. Agora vamos para os sons anormais, que são sons que implicam alguma patologia, alguma condição não boa encontrada na região pulmonar. O primeiro que eu coloco aqui é o ronco, o segundo o sibilo. A gente costuma estudar em conjunto. O ronco é um som bem áspero, é um som bem rude, que indica que o ar está querendo passar numa via aérea que está entupida. Pode ser por o quê? Muco, por exemplo. O ronco, ele é audível tanto na ins como na expiração. Tá bom? O sibilo é o ar querendo passar numa via aérea que está estreitada. É um som musical. Muito clássico, por exemplo, em paciente que tem asma. O sibilo, ele é mais audível na expiração. O ronco a gente consegue detectar tanto no movimento de ins como de expiração. O sibilo não, ele é bem mais clássico do movimento expiratório. Como se fosse alguém assoviando na expiração do paciente. Você conhece alguém que tem asma? Tenta identificar esse som. Coloca lá o estetoscópio nas regiões pulmonares. Quando ele expirar, certamente você vai conseguir identificar esse assovio. Você vai conseguir identificar. A gente vem para o som, não é?
Estertor. Estertor eu tenho o fino, estertor eu tenho o grosso. O estertor fino é como se você estasse ali na região pulmonar, alguém, não é, passando o dedo e esfregando o cabelo. Já o estertor grosso é como se você colocasse um estetoscópio no pulmão e observasse que tivesse um líquido fervendo, um líquido borbulhando ali naquela região. Tá certo? Olha aqui a correlação. O estertor fino eu ausculto mais no final da inspiração. E o grosso, tanto na ins como na expiração. E o atrito pleural, se você está auscultando a região pulmonar e observa um som como se fosse uma coisa esfregando na outra, friccionando o couro, é o exemplo que eu coloco no slide, tem algum problema ali na pleura. Pleura, que você já ajuda na anatomia, são as membranas pulmonares, pleura visceral, pleura parietal. Devo ter uma pequena quantidade de água entre as duas pleuras para facilitar o movimento de inspiração e de expiração, de subida e descida de caixa torácica, deslizamento do pulmão nos ossos de tórax. Tá certo? Mas tem situações que tem muita água, hidrotórax, ar, pneumotórax, pus, empiema. Então esse som de atrito pleural é indicativo de problema nessas membranas. Então, repetindo para a ausculta você pegar. Eu vou, não é, com o meu estetoscópio, primeiro parte posterior, depois parte anterior. Vamos lá, parte posterior, e vou colocando. Sempre fazendo uma correlação daqui com aqui, daqui com aqui, daqui com aqui. Vou para a parte anterior da mesma forma, sempre fazendo a correlação de um lado com o outro. Paciente colaborativo, sentado ou em pé de preferência sentado, ambiente silencioso, sons normais, traqueal, bronco vesicular e murmúrio vesicular. Sons anormais, ronco, sibilo, estridor, estertor, grosso, fino, atrito pleural. Traqueia, som forte, som alto, ouvido na região, obviamente, de traqueia. Inspiração menor do que a expiração com pausa. Som brônquico, menos audível do que o traqueal, lá na região de brônquios que dividem o ar para os dois pulmões. O som brônquico ele tem intensidade igual na ins e na expiração com pausa. Agora vamos para os movimentos sem pausa. Murmúrios vesiculares, região periférica pulmonar. Lembra da água do mar? Lembra também que no murmúrio vesicular a inspiração é maior do que a expiração sem pausa. E o bronco vesicular, um som intermediário entre o bronco e o murmúrio vesicular. O som bronco vesicular, ele tem como característica inspiração igual a expiração sem pausa. Ronco, como se fosse alguém roncando mesmo. O ar quer passar, só tem muco impedindo, dificultando a sua passagem. Ouvido tanto na ins como na ex. Sibilo, mas na ex. Som clássico de expiração, som musical. Lembra do asma. O ar querendo passar numa via aérea fina. Vamos para os estertores. Estertor fino e estertor grosso. Estertor fino, friccionar cabelo. Estertor grosso. Lembra a característica do grosso, borbulhando água na região pulmonar. O estertor fino, mas no final, não é da inspiração, e o grosso tanto na ins como na ex. E o atrito pleural, som de fricção que indica problema nas pleuras. Dúvidas, vão no PV. Valeu, pessoal!